Estamos de volta para ministrarmos a parte 2 da aula de farmacodinâmica do módulo de farmacologia. Bom, na parte 1, nós já discutimos as proteínas transportadoras de membrana como alvos moleculares para ação de fármacos, também discutimos as enzimas como alvos e canais iônicos. Na parte 2, nós discutiremos receptores e material genético servindo como alvos moleculares para ação de fármacos. Nesta parte 2, nós discutiremos conceitos e tipos de receptores, curva dose-resposta, tipos de agonistas e antagonistas, amplificação de sinal em segundos mensageiros e material genético. Bom, o que são receptores? Receptores são macromoléculas proteicas encontradas na membrana celular, no citoplasma e no núcleo da célula, que, após serem ativadas e mudarem de forma, de conformação, tornam-se capazes de receber, de traduzir e de propagar um estímulo químico através de reações químicas em cascata, estímulo este que desencadeia uma resposta celular e uma resposta tecidual. Bom, aqui nós podemos observar que há uma relação entre dose e efeito. Então, por exemplo, quando nós temos a concentração 1, o efeito é este aqui. Conforme a gente vai aumentando, a gente vai tendo um aumento do efeito. Então, por exemplo, aqui uma concentração 10 é algo nesse sentido. Uma concentração 20 nesse sentido. Então, você percebe que de 1 a 20 houve um aumento. Também é interessante percebermos que depois de uma certa dose, o efeito se mantém na forma de platô. Então, geralmente, com o aumento da dose, eu obtenho um aumento do efeito, mas haverá uma dose que eu terei um efeito máximo e mesmo que eu aumente a dose, eu não terei aumento do efeito. Bom, então o que é um agonista? Agonista é um fármaco, é uma substância química, é um hormônio, tá? Capaz de se ligar ao receptor, porque possui afinidade pelo receptor, e ativar esse receptor, tem eficácia. Ativar aqui significa mudar a forma do receptor, tá? E ao mudar a forma do receptor, a substância química acaba o quê? Estimulando uma função celular, que a gente chama de efeito ou resposta. Bom, aqui a gente tem um slide para discutirmos os agonistas totais e os agonistas parciais, né? Então, o que são agonistas totais? São substâncias químicas capazes de produzir a resposta máxima do tecido, ocupando o quê? Uma fração do total de receptores do tecido. A gente diz que a eficácia é igual a 1, tá? Agora, a gente também tem agonistas parciais, e são substâncias incapazes de produzir a resposta máxima do tecido, mesmo ocupando todos os receptores do tecido ou da célula. Portanto, a sua eficácia é menor que 1. Tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos, aqui a noradrenalina e a fenilefrina, como agonistas totais. E como agonistas parciais, a gente tem a clonidina e a metoxamina. Tá? Bom, então vamos lá. Os fármacos, ao se ligarem aos receptores, eles podem ser um agonista total, um agonista parcial, como já discutimos anteriormente. Tá? Ele pode ser um composto inativo, que não exerce nenhum efeito, ou ainda ele pode ser um agonista inverso. E o que é um agonista inverso? É uma substância que se liga ao receptor e acaba direcionando esse receptor
para sua conformação inativa. E aí dificulta ainda mais a ativação desse receptor. O agonista inverso dificulta uma resposta, né, gerada por um agonista total ou parcial. Tá? Nós temos também substâncias que atuam como antagonistas. São fármacos, hormônios, citocinas, substâncias químicas, o quê? Capazes de se ligar ao receptor, porque possuem afinidade pelo receptor, mas não são capazes de ativá-lo, porque não possuem eficácia, a eficácia é nula. Todavia, estas substâncias impedem a ativação do receptor pelo agonista, reduzindo a função celular, bloqueio da resposta ou do efeito. Quando a gente fala de antagonista, a gente tem diferentes tipos de antagonistas. Então, por exemplo, temos o antagonista competitivo. O antagonista competitivo, ele compete com um agonista endógeno ou com um fármaco, né? Pelos receptores, e ao se ligar ao receptor, além de não promover a ativação do receptor, ele ainda impede a ligação do agonista ao receptor. É importante salientarmos que doses elevadas de um agonista podem fazer, né, com que o agonista se sobreponha à ação do antagonista e comece a ganhar a competição. No entanto, nós temos também antagonista não competitivo. Diferentemente do antagonista competitivo que se liga ao sítio ortostérico do receptor, o antagonista não competitivo se liga a um sítio alostérico do receptor. E aí o que acontece? Né? Por isso, são substâncias químicas ou fármacos que se ligam em um sítio diferente daquele com o qual ocorre a ligação do agonista. Tá? Promove uma mudança na forma do receptor, de tal maneira que o agonista não consegue se ligar ao sítio de ligação denominado de sítio ortostérico. Neste tipo de antagonismo, aumentar a dose do agonista não vai modificar a resposta ou efeito. Aqui nós temos tipos de antagonismo, né? Nós temos o antagonismo competitivo, mas reversível, e nós temos aqui o antagonismo competitivo, mas irreversível. A que se deve essas diferenças? O antagonista competitivo normalmente vai se ligar ao receptor através de uma ligação fraca, que pode ser um dipolo-dipolo, um dipolo permanente, um dipolo induzido, até ligações de hidrogênio, enquanto que o antagonista irreversível, ou pseudo-irreversível, ele tende a se ligar através de ligações covalentes. Bom, e quais são os tipos de receptores que podem ser encontrados na célula? Nós temos os receptores denominados de ionotrópicos, que são receptores que, após serem ativados por um agonista, formam um canal através do qual ocorre o fluxo de íons, ou um influxo, que é um fluxo para dentro, a entrada de um determinado íon, ou o efluxo, que é a saída de um determinado íon. Nós temos também os chamados receptores metabotrópicos, que são aqueles receptores que se encontram acoplados à proteína G. Nós temos os receptores ligados à quinase, ou também chamados de receptores tirosina quinase, e ainda temos os receptores chamados de receptores nucleares. Bom, vamos discutir, a partir de agora, os receptores ionotrópicos. Lembrando que são receptores que, após serem ativados por um agonista, mudam a sua forma de tal maneira que, a partir dessa mudança, ocorre, então, a abertura de um canal para o fluxo de íon. Como exemplo,
nós temos aqui, né, o receptor nicotínico da acetilcolina, que após ser ativado pela acetilcolina, acaba formando um canal para o influxo de sódio, né? Esses canais de sódio, eles podem ser encontrados na junção neuromuscular, nos gânglios. Então vamos aqui, né? Receptores ionotrópicos, eles participam principalmente de transmissões rápidas, tá? São proteínas oligoméricas dispostas ao redor de um canal. Por isso que após a ativação por um ligante químico, ocorre então a formação de um canal iônico, tá? Quais são os exemplos? São diversos, mas escolhi alguns aqui para destacarmos. Por exemplo, o receptor nicotínico da acetilcolina, o receptor GABA-A, que é um receptor ao qual se liga o neurotransmissor GABA, o receptor NMDA, que é um receptor do glutamato. Então aqui nós temos aqui, ó, por exemplo, né, uma apresentação mostrando, eu tenho aqui uma molécula ligante, que é o agonista, eu tenho aqui uma proteína que forma o canal, eu tenho o sítio de ligação do agonista, que quando se liga modifica a forma da proteína, e essa mudança de forma, então, gera o quê? O surgimento de um canal iônico através do qual ocorre o quê? O deslocamento de íons. O deslocamento de íons. Aqui podemos observar nessa ilustração, tá, que eu tenho aqui o receptor nicotínico, que acaba tendo a ligação de duas moléculas de acetilcolina, e quando essas duas moléculas se ligam, abre-se um canal através do qual ocorre a entrada de sódio e de cálcio, tá certo? Lembrando que os receptores nicotínicos podem ser encontrados no sistema nervoso, nos gânglios, na junção neuromuscular, tá certo? Aqui nós temos um receptor GABA-A, né? E aqui nós temos, por exemplo, um benzodiazepínico, que pode ser, por exemplo, um diazepam. Tá? Que se liga ao receptor benzodiazepínico que está localizado no receptor GABA-A. Lembrando que quando os benzodiazepínicos se ligam ao seu receptor, eles modificam a forma do receptor GABA-A, o que muda a forma do receptor GABA-A e acaba aumentando a afinidade do receptor GABA-A pelo neurotransmissor GABA, que após se ligar, faz com que ocorra uma mudança na forma do receptor GABA-A e surja então um canal para o influxo de cloreto, o que leva a um aumento da entrada de cloreto, um predomínio de cargas negativas numa região muito próxima à membrana, o que torna então essa membrana hiperpolarizada. Hiperpolarizada. Por isso que os benzodiazepínicos são usados como hipnóticos, ansiolíticos, pré-anestésicos, relaxantes musculares. Bom, agora vamos discutir os receptores acoplados à proteína G, também denominados de metabotrópicos, né? A proteína G é um heterotrímero formado por 3 subunidades, sendo a alfa, a beta e a gama, que se encontra no meio intracelular, né? E aí, todas as vezes que o receptor é ativado por um agonista, isso leva à ativação de uma determinada proteína G, que vai levar à ativação de uma sequência de reações que vai resultar no surgimento de um efeito ou inibitório ou excitatório. Como exemplo de receptores, nós podemos citar os receptores alfa e beta, que são receptores da noradrenalina e da adrenalina e, portanto, são receptores do sistema nervoso simpático. Então, aqui nós temos uma representação, nós temos um receptor metabotrópico, é importante destacar que tem um terminal extracelular amínico e um terminal intracelular carboxílico.
podemos ter a ligação aqui de um agonista. Esse agonista vai se ligar, né, à parte N-terminal que está no meio extracelular, tá? Ou pode se ligar numa outra região, e aí leva a uma mudança da forma do receptor, e essa mudança da forma do receptor leva à ativação de uma proteína G. Né? Existem várias proteínas G, mas as mais importantes aqui para nós são a proteína GS, GI e GQ. Tá? A GS está acoplada, por exemplo, aos receptores beta-1 no coração. Tá? A GI, por exemplo, aos receptores opioides. Tá? E a GQ, por exemplo, aos receptores alfa-1, localizados na musculatura lisa vascular e na próstata. Bom, aqui é importante destacarmos o seguinte, que nós temos, a partir da ativação de um receptor acoplado a uma proteína G, uma amplificação do sinal. Então, aqui nós temos uma molécula ativando aqui, ó, um receptor, que por sua vez ativa várias proteínas G, que por sua vez pode ativar várias enzimas adenilato ciclase, então nesse caso a proteína é GS. A adenilato ciclase pode transformar, né, uma grande quantidade de moléculas de ATP em AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Esse, por sua vez, vai ativar uma grande quantidade de pKAs. O que são pKAs? São proteínas quinases dependentes de AMP cíclico, que vão fosforilar um número muito grande de proteínas, e a partir dessa fosforilação ocorrerá o surgimento de um efeito, que pode ser um efeito inibitório ou excitatório. Então vamos lá. Como eu já havia falado, nós temos a ativação do receptor por um agonista, né? Esse agonista, então, é um primeiro mensageiro, ativa o receptor, a ativação do receptor leva à ativação da proteína G. A proteína G pode ser do tipo GS e é GS porque é uma proteína G que estimula uma enzima chamada adenilato ciclase, mas também pode ser GI, e pode ser GI porque inibe, e inibe também a enzima adenilato ciclase, tá? Se for no caso de uma GS, vai estimular a enzima adenilato ciclase, que normalmente está na membrana da célula. Essa, por sua vez, vai transformar ATP em AMP cíclico, que é um segundo mensageiro, porque o primeiro é o agonista, que não entrou na célula, que ativou o receptor. Tá? O AMP cíclico, por sua vez, vai ativar as proteínas quinases dependentes de AMP cíclico, que são enzimas que fosforilam proteínas efetoras, como enzimas, canais iônicos, proteínas contráteis, entre outras, e a partir dessa ativação por fosforilação, nós teremos então o surgimento de um efeito. Um efeito. Bom, mas nós temos também a possibilidade da ativação de uma proteína GI. Diferentemente da GS, a GI inibe a adenilato ciclase, que por sua vez produzirá uma menor quantidade de AMP cíclico, que produzirá uma menor ativação de pKa, que produzirá uma menor fosforilação de proteínas efetoras, e isso tende a diminuir o efeito causado a partir da ativação de uma proteína GS. Além disso, nós também podemos ter uma proteína GQ, que ativa, por exemplo, fosfolipase C, que transforma PIP2 em IP3, trifosfato de inositol,
que é um segundo mensageiro, que, por exemplo, pode ativar os receptores de IP3 localizados na membrana do retículo sarcoplasmático. Isso tende a aumentar a concentração citoplasmática de cálcio, o que leva à ativação das chamadas PKCs. O que são PKCs? São proteínas quinase dependentes de cálcio, que podem fosforilar proteínas efetoras e, a partir daí, causar um efeito. Além disso, a fosfolipase C também pode degradar PIP2 e produzir DAG, que também é o segundo mensageiro. A partir daí, DAG pode gerar efeitos celulares e tecidual. Bom, além disso, as proteínas G também podem ativar, por exemplo, fosfolipase A2, que degrada fosfolipídio de membrana em ácido araquidônico, que pode ser degradado, por exemplo, por COX, e produzir eicosanoide, que são substâncias que muitas vezes estão relacionadas à inflamação. Também podem ser degradadas pela LOX, tá? Que produz os leucotrienos. Além disso, as proteínas G podem ativar diretamente canais iônicos, como, por exemplo, o canal de potássio, ok? E modificar o quê? O fluxo desses íons. Então, aqui, ó, nós temos um slide para discutirmos um pouco melhor essa questão, né, da adenilato ciclase e da produção de segundo mensageiro. Então, aqui nós temos um hormônio que vai atuar como agonista e o primeiro mensageiro, que vai se ligar a um receptor, tá? E aí, a partir do momento que o agonista se liga ao receptor e ativa o receptor, isso leva à ativação da proteína G que está acoplada ao receptor. E aí, esta proteína G sofrerá uma divisão, né, do seu heterotrímero. E isso vai levar ao quê? A ativação, por exemplo, da adenilato ciclase. Quais são os trímeros que constituem a proteína G? Subunidade alfa, beta e gama. Tá? A subunidade alfa é que pode estimular a adenilato ciclase, que por sua vez vai produzir mais AMP ciclo a partir de ATP, que vai ativar as PKAs, que vão fosforilar alvos moleculares, vai gerar efeito. Mas se for a proteína GI, após a ativação do receptor pelo agonista, a ativação da proteína GI, que por sua vez vai inibir a adenilato ciclase, diminuindo a produção de AMP cíclico, a ativação de PKAs, a fosforilação de proteínas efetoras e diminuindo o efeito. Bom, aqui nós temos um slide para discutir o quê? A ativação da fosfolipase C. Então, nós temos um hormônio, um agonista, que se liga a um receptor, tá? Por exemplo, o receptor alfa-1. A ativação do receptor leva à ativação da proteína GQ, que por sua vez ativa a fosfolipase C, que degrada PIP2 de membrana e acaba produzindo DAG, que vai ficar aqui na membrana, que é um segundo mensageiro, e IP3, que vai para o citoplasma. O IP3 vai ativar receptores de IP3 que estão localizados na membrana do retículo sarcoplasmático e são receptores ionotrópicos. Uma vez ativado pelo agonista, que é o IP3, ocorrerá a abertura de um canal de cálcio formado pelo receptor IP3, né, através do qual o cálcio vai sair do retículo, vai se ligar a uma proteína denominada de calmodulina e isso vai gerar respostas celulares. Aqui é um artigo que foi publicado, né, pelo grupo que eu participava de farmacologia em 2012, no
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, que nós demonstramos a contribuição da via extracelular, a MP-cicloadenosina, né, no acoplamento duplo dos receptores beta, tá? Tanto a GS quanto a GI, na musculatura estriada de camundongos, especificamente no músculo diafragma. Tá? Aqui é um outro trabalho publicado em 2011, que nós estudamos as alterações de quantidade de receptores, da variedade de receptores em músculo estriado esquelético que sofreu desnervação. Tá? Caso você queira ler, dá uma olhada. Aqui é um editorial que foi enviado para mostrar a importância da via extracelular, a MP-cicloadenosina, né? E o seu potencial como uma via importante, por exemplo, na intervenção relacionada à leucemia linfocítica crônica. Tá? Foi publicado na Advances in Cancer Prevention. Aqui é um outro trabalho que nós publicamos que demonstra, né, que a modulação de adrenoceptores beta, que são acoplados ao GS, pode ser uma nova estratégia cardioprotetora, né, para a terapia das disfunções causadas pela isquemia e reperfusão cardíaca. Ok? Bom, agora nós vamos estudar os receptores ligados a quinases, que são receptores que, após serem ativados por um agonista, promovem sua autofosforilação e a fosforilação de outras substâncias que contenham resíduos de tirosina, tá? Resíduos de tirosina, tá? Quais são, dentre os exemplos desse tipo de receptor, nós podemos citar o exemplo do receptor da insulina. Bom, os receptores enzimáticos ou receptores do tipo tirosina quinase ou receptores ligados a enzimas, em geral são monômeros com sítio de ligação externa e sítio de ligação interno com atividade o quê? Enzimática, proteína quinase. Lembrando que quinases são enzimas que promovem fosforilação. Tá? São receptores ativados principalmente por hormônios peptídicos, como por exemplo a insulina, tá? E essa enzima tirosina quinase promove o que? Tanto autofosforilação como fosforilação de resíduos de tirosina que se encontram em outras moléculas e por isso promovem a abertura de canais iônicos, modificação da expressão gênica. Então aqui nós temos um exemplo de um receptor do tipo tirosina quinase. Tá? Então nós temos aqui uma molécula que pode vir aqui e se ligar e ativar o receptor, ou seja, uma agonista. E a partir do momento que há a ativação, ocorre o quê? Uma autofosforilação promovida pela enzima quinase. E essa ativação, além de promover uma autofosforilação, também vai promover uma dimerização, ou seja, a formação de um dímero, né? Ou seja, um complexo formado por duas moléculas, que vão promover a ativação de outras substâncias intracelulares, e isso vai levar a uma resposta celular. No caso da insulina, há um aumento da síntese de GLUT4, que é um transportador que permite a entrada de glicose, não só o aumento da síntese de GLUT4, como também o aumento da inserção de GLUT4 na membrana da musculatura estriada esquelética, o que vai fazer com que a célula muscular seja capaz de captar uma quantidade maior de glicose. Por fim, nós vamos falar agora dos receptores nucleares, que são receptores que podem ser encontrados tanto no citoplasma quanto no núcleo, mas que após serem ativados, podem ou não formar dímeros que se deslocam ao núcleo e dessa forma modulam a síntese proteica,
Como exemplo desses receptores, nós temos receptores de estrógenos e receptores de andrógenos. Então aqui nós estamos mostrando como eles podem atuar modificando a transcrição gênica. Tá? Então vamos pegar um exemplo. Eu tenho um hormônio esteroidal. Lembra? Estas substâncias, para ativar os receptores que estão no citoplasma ou no núcleo, elas devem ser extremamente lipossolúveis. Elas entram nas células, se ligam aos receptores e, como eu disse, podem ou não formar dímeros. Nesse caso, formam dímeros. E aí, esses complexos formados por dímeros vão regular a transcrição gênica. E dessa forma conseguem modificar diversas respostas, como no caso dos hormônios esteroidais. Conseguem aumentar gliconeogênese, que é aumento da síntese de carboidratos a partir de substâncias que não são carboidratos. Diminuir a captação de glicose, aumento do armazenamento de glicogênio, diminuição da absorção de cálcio, diminuição da síntese de proteínas ou aumento da síntese de proteínas, aumento da quebra de proteínas, aumento da expressão de receptores. De novo, eu tenho aqui o hormônio, se liga ao seu receptor, né? Isso aqui pode se deslocar para o núcleo e aí pode aumentar ou diminuir a síntese proteica. Tá? Então vamos lá. Se você quiser ler, entender um pouco mais, você pode ler um artigo que nós publicamos em 2014, Mecanismos de Ação e Resistência ao Uso de Glicocorticoide, que são substâncias anti-inflamatórias que atuam ativando receptores nucleares. A gente também pode falar rapidamente aqui da regulação de receptores. É importante salientar que mudanças no organismo, tanto causadas por doenças quanto pelo uso de determinados medicamentos, determinados fármacos, podem mudar algumas características, né, relacionadas a receptores. Então, por exemplo, podem causar down regulation. O que é isso? Devido à exposição contínua a um determinado agonista, né, o que acontece? A célula diminui o número de receptores na sua superfície, na sua membrana, né, no seu citoplasma, de tal maneira que o efeito causado pelo agonista tende a diminuir, tá certo? Do mesmo jeito que, por algum motivo, a diminuição de uma determinada substância no organismo pode causar upregulation. Nesse caso, a gente tem um aumento da quantidade de receptores tentando compensar a diminuição da concentração e da atividade de uma determinada substância. Além disso, a gente pode destacar também, né, alguns mecanismos de regulação dos receptores, como, por exemplo, a tolerância, que está relacionada a uma mudança na quantidade dos receptores, que causa uma diminuição do efeito causado por um fármaco devido ao uso do fármaco, né? Então, a tolerância está relacionada ao que? A administração repetida da mesma dose de um determinado fármaco, o que resulta na diminuição do efeito desse fármaco com o decorrer do tempo. Então, se faz necessário o aumento da dose ou a associação de mais um fármaco. E a dessensibilização de receptores, tá? Que é a diminuição da capacidade de um receptor de responder à ação de um agonista, né? Que é semelhante ao que acontece também na taquifilaxia de um receptor. Tá? A gente pode ter aqui uma dessensibilização homóloga ou heteróloga. Na homóloga, a gente tem diminuição da resposta a um único tipo de receptor. Na heteróloga, a gente tem diminuição da resposta a dois ou mais tipos de receptores. E por fim, para terminarmos a nossa aula, a gente tem aqui o material genético servindo como alvo molecular para a ação de fármacos. Em geral, fármacos que atuam sobre o material genético, eles são ou quimioterápicos no sentido de antibióticos ou antineoplásicos. Aqui eu trago, por exemplo, duas classes de antineoplásicos que atuam direto sobre o DNA, né?
que são os agentes alquilantes, tá? Que colocam grupamentos alquilas no DNA e são usados como antineoplásicos, assim como alguns antineoplásicos que também promovem o quê? Uma intercalação aqui entre, né, os nucleotídeos que contêm o DNA e dessa forma acabam o quê? Inibindo a enzima RNA polimerase. Também são usados como antineoplásicos. Bom, assim finalizamos a nossa aula. As referências foram o Good-McGill, 10ª edição, o Hang-Dale, 8ª edição, o Katsung, 12ª edição, Química Farmacêutica, do professor André Skorokovas, né? Utilizamos também o autodelineamento de formas farmacêuticas e essa coleção aqui voltada à enfermagem. Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado. Até a próxima, um grande abraço.